Faz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Está doendo demais. É a dor da perca dos meus filhos, é a dor da perca das finanças, é a dor da perca da saúde. O diabo assistia de camarote, agora ele blasfema contra o Deus dele. No entanto, quando Jó ouviu todo o relatório de perca que ele teve, ele caiu de joelhos no chão e gritou bem alto: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne, na minha pele, verei a Deus. Tudo dói, dói o corpo, dói a alma, dói o espírito, dói tudo, mas ainda que Ele me mate dessa forma, eu vou esperar nele. Humilhar o diabo, não é quando tu lança palavrinha de ordem, não. Olha, irmão, vamos pisar na cabeça da serpente. Olha, irmão, levanta o teu pé e pisa na cabeça do cão. Mas eu sei que quando tua fé é atingida em cheio por uma prova, e tu ainda dobra os joelhos para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. Meu irmão, nenhum daqueles que se chegam a Deus na hora da prova permanece assentado sobre as cinzas. Deus levanta de lá, Deus coloca ainda para sentar com os príncipes. Deus ainda vai te levantar do teu cativeiro, e tu vai anunciar o teu testemunho e contar o que Deus realizou, e vai ser grande a glória do nome de Jesus por causa da tua vida. Essas vidas sem valor foi dada graça por amor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus. Vem, ó aflito, encontre alívio. Vem, ó cansado, para os braços do Pai. Vem, oprimido, você é meu irmão. A graça desse Pai de amor foi feita em nosso favor. Não há estranhos, não há indignos, não há perdidos. Em Deus muitos cairão, mas aleluia, pois não há órfãos de Deus.
Glória a Deus. Eu quero convidar você que trouxe uma Bíblia para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era o que, irmãos? Este homem era o que? Sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Diga: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz através desta palavra. Tu sabes o que preciso ouvir de ti. Usa o teu filho para a glória do nome de Jesus. Podeis sentar. O versículo que nós lemos, ou o início, preste atenção. Esse texto que nós lemos, ele está falando de um homem rico, um homem chamado Jó. Esse homem era da região do Oriente Médio, e a Bíblia conta a história deste homem, que era muito rico, mas ele era um homem sincero, temente a Deus, e que se desviava do mal. Era um homem que você não tinha o que dizer dele. Não se podia falar muito sobre os defeitos de Jó. Todo mundo sabia na região do Oriente que Jó era um homem íntegro, um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Esse homem chegou mesmo a se destacar, ao ponto de no versículo 3 encontrarmos aqui dizendo que ele era um dos maiores do Oriente, maiores em poder político, em fama, em riqueza. Isso fez de Jó um homem admirável, tanto espiritualmente como fisicamente e financeiramente. Ele estava muito bem. Este homem ia muito bem. E esse homem tinha 3 fazendas. 3 fazendas. Apesar da sua lida, ele começava a trabalhar cedo, levantava talvez lá para as 4 da manhã, cedo. A primeira coisa que ele fazia era cultuar a Deus quando se levantava de madrugada. Oferecia holocaustos ao Senhor pelo número dos seus filhos. Ele dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado contra Deus, então eu estou aqui buscando a Deus por eles, oferecendo um sacrifício a Deus por eles. E esse homem, que temia tanto a Deus, chamou a atenção do diabo. O diabo teve inveja daquele homem, de ver como ele temia a Deus. Certo dia, então, a Bíblia está dizendo que o diabo, o inimigo, ele compareceu diante de Deus. E quando ele compareceu diante de Deus, rodeando a terra, passeando por ela, Deus disse: tu vistes o meu servo Jó? Deus se alegrava com a vida daquele homem e disse: tu viu o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, reto, que me teme. O diabo diz: por acaso ele te teme debalde? Por acaso ele te serve inutilmente?
Tu enchestes ele de bem. O homem é rico demais, o homem tem uma família linda, fazendas. É por isso que ele te serve, é por isso que ele te louva, é por isso que ele está lá te adorando, porque tu abençoou ele demais. É por isso. Isso mexeu com Deus, porque Deus, ele quer ser amado independente da vida que nós levamos. Se você ama Deus só enquanto a mão de bênção dele está sobre a tua vida, tu não o ama. É como o marido que ama a esposa só enquanto ela tem saúde. Se ela adoece, ele procura um amante. Não ama. Conheço alguns casos de homens que teve a sua esposa e quando ela adoeceu, ele arrumou outra. É um homem sem caráter. É um homem sem temor de Deus. Um homem que age dessa forma não tem temor de Deus, não tem caráter, não tem nada. O diabo diz para Deus: sabe por que ele te ama? Porque tu encheu ele de bens, ele é rico demais. Mas se tu tirar o que ele tem, duvido se ele vai te servir, se ele vai te amar. Deus disse: então, tu tem a minha autorização para tocar em tudo que ele tem. Toque em tudo que ele tem, só não toque no seu corpo. Financeiramente, pode tocar no que ele tem. E o diabo veio, num dia arrasou com a vida de Jó. De um dia para a noite, a vida dele mudou completamente. Estava Jó na frente da sua casa, um baita de um casarão para a época, quando chegou um dos seus funcionários e disse: patrão, os sabeus tomaram tudo, mataram os empregados ao fio da espada, só sobrou eu para trazer a notícia para o senhor. Roubaram tudo. Quando Jó ouviu essa história, já vinha outro funcionário dele de outra fazenda. O outro chegou e disse: ei patrão, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas todas, e ainda matou alguns funcionários do senhor, matou o gado todo lá na outra fazenda. Jó estava em pé olhando, quando o outro vem correndo. E quando chega diz: patrão, os caldeus se dividiram em 3 bandos, tomaram os camelos, mataram todos os teus servos, só eu escapei para trazer essa notícia para o senhor. Terceira fazenda que ele perdia. Como se não bastasse, quando esse foi fechando a boca, alguém vem correndo lá. Chega alguém, outro funcionário, e diz: ei patrão, teus filhos estavam comendo e bebendo vinho em uma das casas, fazendo uma festa, fazendo uma farra, quando o teto desabou sobre eles e matou todos eles. É muita desgraça para um dia só, é muita perca para um dia só. Porém, o diabo assistia de camarote tudo isso que se passava com Jó, dizendo: agora ele deixa Deus, agora ele blasfema contra o Deus dele, agora ele deixa de servir esse Deus. No entanto, quando Jó ouviu todas essas exclamações, todo o relatório de perca que ele teve, ele caiu de joelhos no chão e gritou bem alto: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha a fé desse homem, olha a força da fé desse homem. Quantos têm blasfemado contra Deus por ter perdido coisas tão pequenas, coisas tão banais, por causa de coisas tão frágeis, por causa de coisas que passam. Quantos têm deixado de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor, por coisas sem nenhum valor eterno, que hoje existe e que amanhã não existe mais?
Quantos têm se entristecido com isso? É como o caso de Jonas. Nasceu uma aboboreira da folha grande, ele deitou debaixo daquela folha, mas veio um bichinho e picou, e ela no outro dia murchou e morreu. E ele ficou zangado, porque uma hortaliça que tinha nascido, crescido e morrido, no outro dia morreu, e ele já ficou zangado contra Deus. Queridos, infelizmente nós temos hoje um mundo cheio de pessoas que querem viver como um freguês numa mesa, esperando que um garçom traga o menu para ele, exigir o que ele quiser, para que ele traga a sua mesa, e estão achando que Deus é um garçom para dizer: traz para mim, traz para mim, traz para mim, traz para mim, e ele tem que estar trazendo. Se Deus não faz esse papel, você deixa de servi-lo e deixa de amá-lo. No entanto, Deus está trazendo a sua reflexão nessa noite, o valor da sua fé, o valor daquilo que você acredita, o que vale mais para você, coisas que perecem, ou Deus que está em cima no céu, entronizado entre os anjos, e que vive e reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem gente que coloca o coração tanto em coisas que perecem, que ele falta é cair da fé. Uma mulher chegou para mim e disse: pastor, estou desesperada, lá numa outra cidade que dirigi. Por quê? Caiu um raio na minha fazenda e matou 9 bois. Falei: ixi. Ela estava desesperada. Aí eu: meu Deus, vai ver que matou tudo quanto é gado que ela tem. A senhora tem quantos gados aí? Ela chega aí perto dos 1000. Estava para morrer, porque 9 se foi. Talvez foi até o próprio Deus que atingiu, porque esquece do Senhor quando está milionário, rico, quando tem gado demais. Esquece às vezes de Deus. Quantas pessoas às vezes chega para a gente que é pastor, desesperado, caindo da fé, arrancando os cabelos. Por quê, irmão? Que foi? Perdi o emprego. A esperança dele era num homem, num patrão, num emprego. Perdi o emprego, estou desesperado. Vou viver agora como? Vou viver de que jeito? Perdi emprego, pastor. Falta é cair da fé. Ore aí por mim, que eu não estou dando conta nem de orar. Fé que se abala com coisa muito pequena. Fé que se abala com coisa pequena. Quando a tua fé é abalada com coisas tão pequenas e tão medíocres, é um prato cheio para a alegria do diabo. Porém, quando tu mantém a integridade da tua fé em meio à prova, tu está honrando o Deus que tu serve, tu está honrando o Senhor que tu serve, e Ele é digno. Glória a Deus. Quando Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor, isso aí foi como um soco na cara do diabo. A melhor maneira de você humilhar o diabo não é quando você diz: está amarrado, Satanás. Talvez ele nem fique amarrado, só vive solto por aí. Tinha uma irmã lá que tinha uma mania de estar amarrando o diabo. Todo lugar que ela ia está amarrado Satanás. E ela foi fazer uma viagem com os irmãos, e aí onde ela chegava, ia sair do ônibus: Satanás, tu está amarrado aí. E saía. Mas acho que desamarrava ligeiro, que quando ela estava andando por lá, que ia voltar para dentro do ônibus, e tu, Satanás, fica amarrado aí fora. Toda hora: Satanás, e eu te amarro aí, Satanás. Capeta, tu está amarrado. Teve uma hora um pastor que olhou para ela e disse: ô minha irmã, dê sossego ao diabo, irmã. Que coisa. Mas a melhor maneira de você
Humilhar o diabo, não é quando tu lança palavrinha de ordem, não. Olha, irmão, vamos pisar na cabeça da serpente. Olha, irmão, levanta o teu pé e pisa na cabeça do cão. Isso não sei se pisa não, queridos, mas eu sei que quando tua fé é atingida em cheio por uma tragédia, por uma prova, por uma escassez, e tu ainda dobra os joelhos para dizer: Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí tu humilha o diabo. Essa é a melhor maneira de você humilhar o diabo, quando você se mantém firme. Na guerra, na luta. Foi o que aconteceu com Jó. Aí o diabo volta lá e Deus disse: viu só? Viu só? Nega não. O diabo diz: também, ainda tem saúde. A coisa que o homem mais preza é saúde. Toca na saúde dele para o senhor ver se ele não larga o Senhor, não deixa de adorar o Senhor. Deus disse: ah é? Pô, então volta lá e toca na saúde dele, vamos ver. O diabo voltou, lançou uma seta em Jó que cobriu ele de tumores malignos. Do cabelo da cabeça, do couro cabeludo da cabeça até a planta do pé, até debaixo do pé ele tinha tumor. Quem já teve algum tumor que chama nascida sabe que um só já é suficiente para tirar a paz, para tirar a alegria, para tirar o sono. Um só. Quem já teve 2 ou 3 de uma vez só sabe que é um tormento. Agora, ter 20, 30 de uma vez só, da cabeça até embaixo dos pés, é um inferno. É um inferno. Jó nasceu tumor do couro cabeludo até debaixo dos pés. Era tanto tumor que ele não podia ficar em pé. Como que ele ia pisar em cima de tumor? Ele sentou sobre cinzas. Sentou sobre cinzas. E ficou em cima daquelas cinzas. Era tanta dor. Não obstante a pressão psicológica que ele tinha de ter perdido as fazendas, de ter perdido o gado, de ter perdido as ovelhas, de ter perdido os filhos, agora ainda estava doente. E não era uma doença qualquer. Não era uma doença que podia se arrumar, colocar uma roupa e dar uma de que estava tudo bem. Era algo que quando se olhava para ele servia. Quem está numa enfermidade daquela quer se esconder, não quer que ninguém veja. Eu tenho um tumor aqui no rosto, outro do lado, na testa, aqui em cima, descendo secreção, descendo pus, sobre a barba aqui. Quem é que quer que os outros o vejam nessa situação? Você quer fugir, você quer se esconder para que ninguém o veja. Ele tinha pressão psicológica de todas as percas, e ainda tinha a dor que queimava, e sentava-se sobre cinzas. E agora naquela situação a mulher caiu da fé. A mulher caiu da fé. A mulher que não estava doente, vendo ele daquele jeito, outrora fazendeiro, quem sabe dono de laticínios, produzia queijos e tudo mais, agora um Zé Ninguém sentado nas cinzas. E a mulher chegou para ele e via ele gemendo. Ai. E a mulher, ao invés de ir ali fazer um chá, dizer: meu bem, perdeu tudo, mas eu estou aqui. Porque todo homem sabe que homem é mole para a enfermidade. Qualquer coisinha: amor, bem, mulher, quer que a mulher esteja ali por perto. Se a mulher sair: ô mulher, tu vê que eu estou desse jeito, tu ainda sai de perto, mulher, tu não é para sair, tu demorou demais, tá vendo aqui que eu estou mal, estou quente, bota a mão aqui, ó. E homem é mole, irmão. Homem é mole. Quer a mulher ali caqueando, quer a mulher ali passando a mão: ô meu bem, meu amor. E Jó queria isso também. No entanto, ele estava sentado sobre as cinzas, sangrando, pus caindo sobre ele. E no entanto a sua mulher chega onde ele estava, olha para ele como quem diz: tu ainda está vivo, vamos pensar que tu tinha morrido. Passou a noite gemendo, passou a noite gritando, chega agora não está mais. De rouco que está de ter gemido, gritado a noite toda. Homem, e aí?
Tu ainda mantém a tua fé? E ele: mantenho, ainda sou crente. Não, não acredito. Ainda é crente, ainda serve a Deus assim, ainda sirvo. Homem, mas tu é íntegro demais, homem. Tu é íntegro demais. Que é isso? Não precisa não. Ela diz: tu ainda mantém essa tua integridade desse jeito? Eu vou te dar um conselho, homem. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Larga de servir esse Deus. Faz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque numa situação dessa, se tu amaldiçoar ele, ele te mata ligeiro demais. Então amaldiçoa o teu Deus e morre. Irmão, homem fino do jeito que é para a enfermidade, ainda ter uma mulher azucrinando dessa forma. Imagine, irmão, o tormento de Jó. Se fosse na base de um dos nossos aqui, quem sabe eu, você, xingava logo essa mulher de todo mundo, de todo nome, mandava essa desgraça sair de peste, senão te mato, peste, senão eu, tal, no dia que eu me levantar daqui, que eu ficar bom, eu vou te dar uma taca, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Jó, quando a mulher disse isso, ele disse: mulher, como fala qualquer louca, doida, assim fala tu. Por acaso eu ia receber só o bem do Senhor e não o mal, mulher? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Xarabacaramas. Aleluia. Glória a Deus. Olha a integridade, a fé, o caráter deste homem. Olha só, esse homem, ele, como eu disse, não era qualquer um. No capítulo 13, os amigos dele, eles eram médicos. Então veio 4 amigos dele. Quando chegou, que olhou para ele, olharam e viram ele, se espantaram. É tu, Jó? Aquele grandão, aquele ricão, aquele poderosão, desse jeito, magrelo, sentado na cinza, melado de secreção, de pus, de sangue, sem ter nada, é tu? Jó disse: sim, sou eu. Por acaso tu está esperando alguma coisa desse Deus ainda, Jó? Ainda está esperando? Será que tu está ainda acreditando que esse Deus te olha, te vê, que te contempla? Que tu acha, eu acho que Deus te esqueceu, Ele não liga para você. Deus te esqueceu, tu é como uma coisa que foi borrada e se passou uma borracha e largou para lá. Deus te esqueceu como uma borracha passada numa mancha. Era para novamente Jó concordar e dizer: eu acho que é verdade mesmo, ele me esqueceu mesmo. Mas no capítulo 13 e versículo 5, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Xarabacaramanás. Aleluia. Como se estivesse dizendo: está doendo demais isso aqui, está doendo demais. É a dor da perca dos meus filhos, é a dor da perca das finanças, é a dor da perca da saúde. Tudo dói, dói o corpo, dói a alma, dói o espírito, dói tudo. Mas ainda que ele me mate dessa forma, eu vou esperar nele. Aleluia. Glória a Deus. Isso é que é fé. Não é às vezes a sua fé vacilando com bobagens. Não vou mais na igreja não, que o pastor brigou comigo. Gente muito fina não dá para congregar comigo. Pessoa assim muito fina, muito mimadinho, não dá certo para ficar muito próximo de mim não. Logo eu também não tenho isso.
Eu não fico guardando coisinha, picuinha. Eu nem lembro se alguém olhou para mim com a cara ruim ou não. Mas tem gente que é assim, ó, tu viu só? Pastor passou bem pertinho de mim, falou contigo, falou nadinha comigo. Tu viu? Não gosta de mim, isso ali eu já sabia. Tudo mais. Lá na igreja, um irmão chegou lá, sentei do lado dele, ele fez de conta que nem me viu, olhou assim, virou as costas. Tem gente que é fino, fica procurando uma besteira, uma picuinha, fica procurando uma coisa para encher a cabeça de minhoca, de confusão, para perder a paz, e para não servir a Deus. Não vou não naquela igreja, lá fala em dinheiro, lá pede oferta, lá fala em dízimo. Não vou não. Tu vê o carro que o pastor anda, não vou não. E ele quer inventar uma coisa para deixar de servir ao Senhor. Isso é falta de caráter, isso é falta de moral espiritual, isso é falta de crença, isso é falta de fé. Porque Paulo disse: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Homens são falhos, pastores são falhos, papas são falhos, padres são falhos, políticos são falhos. O único perfeito é Ele, é Jesus, e é para Ele que nós devemos olhar. Aleluia, glória a Deus. Jó se mantinha fiel. A sua dor era tão grande que no capítulo 16 e versículo 6, quando ele conversava com seus amigos, um disse: por que tu não fica caladinho? Ele disse: é porque não adianta, se eu calar não passa a dor, e se eu falar também não aumenta. Ela está aqui já no patamar máximo, não diminui de jeito nenhum. Tanto faz eu calar como falar, a dor é grande, é enorme. Quando você chora muito, às vezes alguém chora muito, às vezes chorou a noite toda, não conseguiu dormir, de manhã amanhece com olheiras, manchas escuras ao redor dos olhos. No capítulo 16 e versículo 16, Jó disse: eu tenho chorado tanto que o meu rosto está vermelho e há manchas escuras ao redor dos meus olhos. Se percebia na hora quanto ele chorava. E sabe, quando você está bem, é assim de gente próximo de você. Está bem, ganhando bem, é assim de gente. Churrasquinho lá domingo, beleza. Vamos lá para casa sábado, vamos lá. Traz o refrigerante, deixa comigo. Eu levo o refrigerante e vou levar uma linguicinha. Deixa que eu pago a pizza. Deixa que eu pago o churrasco. Vamos dar uma voltinha. É muita gente, amigos, balada. Aí tem gente demais. Mas entre na escassez, que eles somem. Fique desempregado, entre na escassez, que não convidam mais para ir lá depois do culto comer um churrasquinho. Eles somem. Às vezes quando você está bem financeiramente, é assim de parente, a tio, a tia, a sobrinha, gente que nem seu parente, e aí começa a te chamar de tio, de tia, só porque é bonito. Eu sou tio. Entre na escassez, na pindaíba, foge todo mundo. Seu tio, não, conhecido do meu pai. Some todo mundo. Jó era assim de parente na casa dele, quando tinha fazenda, andando nos cavalos, comendo churrasco, participando das baladas que os filhos dele faziam. Mas agora, no capítulo 19, versículo 14, ele diz: os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Todo mundo deixou ele para lá. Quando você está na bonança, é assim de gente. Na escassez some todo mundo, tu fica só. Justamente quando tu precisa que alguém apareça, que alguém venha, que alguém chegue, tu fica só. Jó passou por todas as provas possíveis, ficou só, sumiu todo mundo.
Mas cadê aquele teu amigo, aquele daquele tempo que te ajudava, que tu emprestou dinheiro para ele está bem hoje e hoje nem te vê. Aquele que tu arrumou emprego para eles lá e agora ele está bem e ele nem lembra de você. Aquele que tu fez isso, que tu ajudou lá na saúde da esposa dele, que tu fez isso, nem lembra de você. Jó estava passando por isso. Não dava conta de comer direito. Começou a ficar magro. Começou a emagrecer. Magro. E ele diz no capítulo 19, versículo 20: os meus ossos se apegam à minha pele. Estava dizendo, ó, sumiu tudo, estou ficando só pele e osso. Bracinho fininho, todo o estoque de gordura da churrascada acabou, estou ficando magro. Tem ninguém. Quem nunca passou por fome não sabe o que é isso. E eu sei que eu já passei. E eu sei porque eu já passei algumas lutas. Eu dirigi a minha segunda igreja, eu passei por uma crise tão braba, tão pesada, que eu um dia fui para a igreja e fiquei o suor descendo pelas pernas de fome. Dirigindo aquela igrejinha pequenininha, sem quase ninguém, passando uma luta, sem ter comido o dia inteiro, orando, pedindo a Deus misericórdia. E quando cheguei em casa, Deus tinha feito um milagre, tinha tudo lá em casa. Glória a Deus. Eu sei o que é isso. Talvez você saiba o que é isso. Então os amigos de Jó, quando veem ele naquela situação, perdeu fazendas, filhos, financeiramente não era mais nada, não tinha mais saúde, estava feio, magro, cheio de ferida. Quem olhava para esse homem dizia, acabou para ele, diria, acabou para ele. Esse aqui acabou para ele. Quem é que tinha coragem de dizer, esse homem ainda vai ser alguém na vida? Nada, esse aqui não vai ser mais nada, acabou. Por quê? Perdeu tudo, já está meio velho, já é um homem de meia idade, não é um homem mais novinho. Acabou, esse aqui acabou, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E os amigos dele começaram a falar com ele, Jó, para ti não tem mais jeito não, hein? Rapaz, o homem na sua situação não tem mais jeito, Deus te abandonou, Deus te deixou, Deus te esqueceu, tu deve ter pecado demais, tu deve ter aprontado, por isso que tu passou por isso. Se contente, tu vai morrer desse jeito e pronto, Deus te esqueceu. No entanto, quando nós lemos Jó 19, versículo 25 a 26, nós encontramos Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne, na minha pele, verei a Deus. Aleluia. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e ainda depois que minha carne toda for consumida e só tiver pele, eu sei que eu verei a Deus. Aleluia. Como é bom ter esperança, meu irmão. Como é bom ter fé. Se esse homem não tivesse uma base de fé, uma sustentação para a sua fé, ele tinha sucumbido nessa prova, ele tinha morrido, ele tinha se acabado. Mas ele conhecia um Deus que vive, que reina para sempre, e ele sabia, eu estou na prova, mas eu sei, eu verei a Deus. Escute, você que veio aqui hoje, você que me vê, glória a Deus. Por maior que seja a tua provação, se tu manteres a tua fé, tu verás a Deus ainda. Glória a Deus. Tu verás a Deus ainda. Glória a Deus. Não vai morrer nas cinzas, não vai morrer assentado nas cinzas, não vai morrer rodeado de acusadores. Jó estava rodeado de acusadores. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí.
Talvez hoje tu só tenha acusadores apontando o dedo. Olha ele, está acabado, está morto, está quebrado, não vai dar conta de pagar o que deve mais, morreu, acabou, está doente, não tem moral, não tem mais nada, cheio de acusadores. Mas os teus dias não terminarão assim, nas cinzas e arrodeado de acusadores. O teu Redentor vive, 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 vive. Aleluia, glória a Deus. Mantenha a sua fé que os teus dias não vai terminar numa roda de escarnecedores e sentado sobre as cinzas. Deus tem algo mais, Deus tem algo mais. Não terminou ainda para Jó. Jó ainda está vivo, Jó ainda está vivo, e o seu Deus ainda está lá em cima velando por ele. Glória a Deus, glória a Deus. Jó era um homem tão grande que ele disse no capítulo 29, versículo 7 a 10: quando eu saía na porta da cidade, preparava uma cadeira para me sentar. Ele disse: os mais jovens faziam reverência para mim, batiam continência, saíam do meio para que eu passasse. Agora até os pequenininhos zombam de mim. Ele disse: eu ajudava pessoas. 29 e 16, ele disse: eu era chamado o pai dos necessitados. Você já viu gente que ajuda tanto, ajuda tanto, ajuda tanto, mas quando é a prova dele não aparece um para ajudar? Não aparece um para ajudar? Jó estava assim. E ele disse uma coisa interessante no capítulo 30, versículo 24. Ele disse uma coisa interessante: ninguém estende a mão para o homem quebrado quando clama por ajuda. O homem quebrado, quando clama por ajuda, quer ser bem atendido no gerente do banco? Esteja bem. Banco é uma desgraça, é uma enganação. Quando tu não precisa, tem cadeirinha para sentar, pode chegar antes do expediente, pode chegar depois que abre a porta para o senhor e tudo mais. Você pensa que é uma bênção, né? Quando tu não quer, estão empurrando dinheiro. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Quer isso? Quer não sei o que? E você pensou: mas eu sou importante. É nada, deixa tu passar pela prova. Que o gerente, quando liga, diz para ele que eu não estou podendo atender não, ligar depois. Ah, não, entrou um cheque aqui do homem aqui, ó, a conta dele já está descoberta, é um cheque de tanto, será que pode pagar? Paga não, que ele está quebrado, volta, isso aí ele não paga, não vai pagar o outro. Daqui a pouco vira as costas para você gerente, vira as costas para você cliente, vira as costas para você todo mundo, ninguém estende a mão para um homem quebrado. Eu só conheço um que estende a mão para um homem quebrado, é aquele que está lá em cima dizendo: eu vou te colocar de pé de novo, eu vou te levantar outra vez. Glória a Deus, glória a Deus. E era esse o Deus de Jó, era esse o Deus que Jó tinha. E agora, depois de sofrer tantas calúnias por parte dos seus amigos, pressão psicológica, nós vemos então no final do seu livro, na última etapa da vida de Jó, ele dizer: se o Todo-Poderoso viesse agora e aparecesse na minha frente, eu ia encher a minha boca de argumentos, isto é, eu teria muita coisa para falar com ele. Sabe, eu ia lhe perguntar e ele ia ter que me responder. E se ele perguntasse, eu estaria com a resposta na ponta da língua. Aparece para mim aí, Jeová, que eu quero conversar nós dois, de homem para Deus, de Deus para homem. Aparece que eu estou com muita coisa aqui para falar com Deus. Eu tenho muito argumento, é muita indagação, é muita pergunta, é muita coisa. E tu pode me perguntar o que tu quiseres, Deus. Quando Jó diz isso, Deus aparece. E Deus: quem é este que cega o entendimento e fala coisas que não conhece? Jó,
então eu falarei contigo, eu te perguntarei e tu me farás ouvir, depois tu me perguntarás e eu te responderei. Primeiro, aonde estavas tu quando eu criava a terra? Faz-me entender, se é que tens entendimento. Deus começou a fazer tanta pergunta profunda para Jó. Perguntou, disse: tua vez, responde, Jó. E Jó, humilhado, baixou a cabeça e disse: ah, Senhor, quem sou eu? Poderia tentar aí uma vez, mas eu sei que eu não continuaria, não prosseguiria. Não vou te perguntar nada, o que é que tu tem para me dizer? E o que Deus queria era que Jó se levantasse dali, porque estava acabando o cativeiro, e orasse pelos seus inimigos. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós não podemos guardar rancor no coração do tempo da nossa prova. Tem gente que guarda a vida toda. Ah, mulher, tu não sabe, né? Porque eu passei na minha prova, aquela bichinha ali passava por mim que nem falava, agora eu também não falo com ela. Ah, um dia, aquele lá, eu fui falar com ele, estendi a mão, ele fez de conta que nem viu, agora. Isso não é crente, irmão. Não mudou nada. Fica guardando ressentimento do tempo da provação, guardando coisinha no coração, guardando coisinha velha no coração. Vê se pode. Teve uma irmã lá, Imperatriz, que foi dizer que tinha uma mágoa de mim. Disse para a irmã: ô pastor, eu queria que o senhor falasse com ela. O que foi? Que ela tem um filho especial e estava num culto, e o senhor estava pregando e mandou o menino dela calar a boca. Tem uma criança aqui que está prejudicando aqui, irmão. A mãe aí, tira esse menino. Eu disse: irmão, eu deve ter dito isso mesmo, irmão. Eu não sabia que esse menino dela era especial, mas pelo que eu estou vendo, o menino é especial, a mãe deve ser anormal. Você guardar uma coisa de uma bobagem dessa, irmão. Tem gente que não vai com a tua cara, só porque tu passou no carro e não fez bip para ele. Tá vendo aí, ó? Dera pobre, agora que comprou esse carro e tá besta. Não dá, meu irmão, para você tá vendo todo mundo na rua. Eliane anda comigo, de vez em quando ela ficou: ô meu filho, ó a irmã, ô meu filho, ó o irmão, não vi, já passei. Não deu de bip. Não deu. Outra coisa, irmão, não sou político para chegar na feira, em tudo quanto é barraca, e pegar na mão de todo mundo. Ó, o pastor, chegou aí, tá vendo aí? Tem gente que fica guardando coisinha. Eu estou lá ligando, irmão, se fulano não falou comigo, se eu estou numa feira e passou o prefeito, e passou não sei quem, e passou o pastor não sei de onde, e não falou comigo, às vezes você não vê, não percebe. Eu vou estar guardando coisinha, eu vou estar plantando coisinha no coração para me perder a paz, a alegria, se criticando os outros, julgando as pessoas por coisinhas tão mínimas. Isso é falta de crença, irmão, isso é falta de crença. E você que passou pela prova, hoje está na prova, quando tu sair dela, não guarde nada, perdoe a todos e ore pelos teus inimigos. É isso que Deus quer de você. Glória a Deus. Ah, não aguento nem ver, que não é crente. Procura assim uma pessoa no mundo, eu procuro assim uma pessoa no mundo para me detestar e não acho. Eu não acho. Tem gente que detesta você sem nunca nem ter conversado contigo. Ah, não fui com a cara dele, vi ele passando ali. Ah, não fui com a cara daquela bichinha, acho muito exibida. Ah, não fui com a cara daquele homem, quer ser muita coisa. Quando ele entra no banco, você vê o jeito que ele faz, o jeito que ele trata, o jeito que não sei o quê. Que é isso? Que é isso? Para com isso. Para com isso.
Nós não podemos ficar guardando sentimentos, irmãos, que nos empobrecem. Isso é uma pobreza de sentimento que a gente às vezes coloca dentro de nós. Não, eu sou assim mesmo, sabe? Eu me magoo mesmo. Isso é uma pobreza de sentimento. Quem é rico por dentro, não tem isso não. Não tem isso não. Às vezes você é tão rico por dentro, pode até andar com a roupinha surrada por fora, mas lá dentro está um grande homem, uma grande mulher, uma grande pessoa. Eu tenho tempo para não gostar às vezes de uma pessoa que nem sabe que eu existo, irmão. Mas o que tem de gente aí que não vai com a cara de fulano, que não sabe nem que ele existe? Como é que pode? Eu não conheço uma pessoa nesse mundo para me dizer assim. Eu procuro aqui na minha mente uma pessoa para me detestar. De vez em quando tem uns que eu zango com eles, digo umas coisas, mas é na hora. Não fico guardando, não levo para casa, não fico a noite sem dormir não, guardando nada de ninguém. Do mesmo jeito é você. Se tu está na prova, não fique culpando A ou B por causa da tua prova não. Não aguento falar com fulano, não aguento falar com ciclano. Fica de mal com todo mundo porque tu está na prova. A prova é tua, a prova é tua, a prova é tua. Não fica de mal com todo mundo não, porque essa prova vai passar. E para que tu vai querer fazer inimigo? A tua prova vai passar. E quando passar, já perdoa todo mundo que fez o mal, que falou, que difamou. Está todo mundo perdoado, porque eu vou morar no céu. Glória a Deus. Foi o que Jó fez. Deus disse: ei, chama aí os teus amigos e ora por eles. Senhor, os homens que estavam acabando comigo, vou orar por eles. Ora por eles. Jó orou. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jó 42:10 tem um versículo lindo que diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o quê? Quando orava por seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuía. Primeiro, Deus mudou Você sabe que tem tempo que a gente está com uma sorte horrível, para não dizer azar. Parece que tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz dá errado. Corre ali, não vai. Não deu não, bem. Como? Não deu não, bem. Tudo que você faz parece que dá errado. Uma falta de sorte. Sabe o que é isso? Tem nada a ver com sorte, é bênção. A Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. É a falta da bênção de Deus. Quando a bênção de Deus, a mão de Deus chega sobre a tua vida, a tua empresa, a tua mulher, a tua família, os teus bens, muda tudo, tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá certo, tudo dá certo. Glória a Deus. Você diz: o que foi? Eu nem esperava que isso desse certo. Deus mudou a sorte. Olha, você que veio aqui hoje nesse culto, Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua sorte. Glória, bendito o nome do Senhor. Como Deus mudou a sorte de Jó e deu o quê? Em dobro tudo que antes ele possuía. Diga assim: o que eu perdi é nada diante de o que ainda eu vou ganhar. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes tem gente: pastor, eu perdi, que o senhor não sabe. Eu tinha ali uma fazendinha com mais de 30 cabeças de gado, 4 alqueiros. Hoje não tenho mais. Isso é nada diante do que Deus ainda pode te dar. Isso é nada. Pastor, tinha o meu emprego, era tão bom, ganhava mais de 3 mil. Isso é nada diante do que Deus ainda pode te dar. Pastor, eu tinha uma saúde, agora tenho uma gastrite aqui, uma dor no joelho, aqui na coluna, ando torto, não durmo de noite, levanto com a dor no pescoço, todo torto, todo engembrado. Essa dor que surgiu, essa falta de saúde que tu tem, é nada diante da renovação que Deus vai causar na tua vida, diante do que Deus vai fazer em você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
E eu gosto do versículo 12 e 13 do Jó 42. Olha só. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Só se desespera quem acha que já viveu melhor na sua vida. Diga assim: o meu último estado vai ser melhor do que o primeiro. O segundo tempo vai ser melhor, irmão. Aleluia! O segundo tempo ainda vem aí. Vai ser melhor, vai ser goleada. Eu vou ganhar, eu vou para frente. Há algo grande de Deus para mim. Xarabacarama. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Tem gente que acha aí: ah, pastor, foi tão bem minha vida até o ano passado, mas agora, como quem diz, agora vai ser só derrota, vou morrer assim. Calma, calma, calma. Ainda está vindo o segundo tempo. O último estado está vindo aí ainda. Não acabou, vai ser melhor, vai ser melhor. Só quem crê nisso, receba essa palavra profética. O último estado da tua vida vai ser melhor. O segundo tempo ainda vai chegar, vai ser melhor, vai ser melhor. O teu último estado vai ser maior. Deus ainda vai engrandecer o teu nome. Deus ainda vai abençoar a tua família. Deus ainda vai encher a tua vida de bens. Deus ainda vai te dar saúde. Deus vai mudar o teu estado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha quem foi Jó e agora olha quem é Jó. Mas por que Deus mudou e deu em dobro tudo que Jó tinha? Jó, ele tinha só 7.000 ovelhas. Agora ele já tinha 14.000. Deus deu em dobro tudo que ele teve. Mas sabe por quê? Sabe por que Deus mudou a sorte de Jó? Porque ele soube servir a Deus na prova. Ele soube glorificar a Deus no tempo da provação. Ele soube estar junto de Deus na hora da luta, na hora da angústia. Meu irmão, nenhum daqueles que se chegam a Deus na hora da prova permanece assentado sobre as cinzas. Deus levanta de lá. Deus coloca ainda para sentar com os príncipes. Deus vai fazer isso. Levanta a mão que eu vou profetizar. Tu ainda vai assentar com os príncipes de Deus. Deus ainda vai te levantar do teu cativeiro, e tu vai anunciar o teu testemunho e contar o que Deus realizou, e vai ser grande a glória do nome de Jesus por causa da tua vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Espera só mais um pouquinho. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Pastor, o senhor não sabe. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar a tua sorte. Quem te viu vai te ver na frente. Outro homem, só quem crê, enche essa casa de glória. Levante-se adorando o Senhor. Eu quero orar aqui na frente por aquelas pessoas que estão na prova braba, dizendo: pastor, estou para não aguentar. Corre aqui, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte, o teu cativeiro. Corre aqui que eu quero orar por você. Deixa eu orar por você, tu que está na prova. Pastor, diga assim: pastor Daniel. Um pouquinho aí. Diga assim: pastor Daniel, eu ainda vou contar para o senhor o milagre de Deus na minha vida. Diga assim: o senhor ainda vai me ver abençoadíssimo.
Quem pensou que era o teu fim, conversa fiada. Conversa fiada, tu não vai morrer nas cinzas. Deus te diz essa palavra hoje. Deus te diz uma palavra profética hoje. Hoje eu te puxo das cinzas e te coloco ainda assento entre os príncipes, para que todos vejam que eu sou Deus na tua vida. Que quando eu escolho um homem, não tem quem faça o contrário, não tem quem leve ele longe de mim. Que quando eu escolho alguém para vencer, está escolhido e pronto. Ah, xalamadre. Ai, xalabaca. Deixa eu orar por ti, meu amado. Ah, xalabaquina. Ele é rei onipotente, Deus Jeová. Tem poder capaz até de abrir o mar. Ele faz o impossível por você, só pra te ver louvar. O teu milagre chegou. Receba com muita fé. Eu profetizo, é hoje a tua vitória. Deus vai te entregar. Hoje é o dia que Deus escolheu e decidiu te abençoar e mudar tua história pra sempre, te fazer vencer. Glória a Deus. Quando eu fui dirigir a igreja de Vila Nova dos Martírios, teve gente que achou, morreu lá, vai ficar esquecido, acabou para o pastor Daniel Vieira, lá na Vila Nova. Vila Nova é um lugar abençoado, irmão. Deus me abençoou tanto naquele lugar. Alguém achou aí, saí de Imperatriz, está morrendo, vai para Vila Nova. Deus me deixou lá, fizemos uma grande obra, viemos para cá. Eu não estou morando numa capital, eu não estou morando num grande centro. No entanto, todos os dias tem telefonema: pastor Daniel, vem pregar aqui. Aonde é? Hoje mesmo, é Belém, é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Bahia, é Paraná. Glória a Deus. Quando Deus tem um projeto na vida de um homem, ninguém segura, ninguém cobre ele, ninguém bota ele debaixo de um cobertor e esconde debaixo de uma cama. Deus vai te tirar daí. Todos verão que tu és amado de Deus, escolhido de Deus, chamado por Deus. Há coisa grande ainda para Deus realizar através de ti. Calabash. Senhor, eu quero te apresentar esses homens e mulheres aqui. Muitos assentados sobre as cinzas da prova, do desgosto. Mas eu te peço, não deixa que o teu filho permaneça ali. Levanta ele dali, Senhor, das cinzas da prova. Deus, que aqueles que sorriram, Senhor, veja mais na frente que tu és Deus, que tu estás com ele. Que aqueles que disseram, ele morreu, ela morreu, daqui a pouco diga, ele é amado, ele é protegido, ele é querido. Alguém lá em cima foi com a cara dele. Senhor, muda a sorte desse homem, desse obreiro, Senhor. Muda a sorte dessa mulher, desse empresário. Muda a sorte desse crente, desse que me vê pela televisão, pelo DVD. Muda a sorte, Senhor. Eu te peço milagre para a vida deste homem. Não deixe que ele morra assim. Eu ministro sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua vida que o teu último estado vai ser melhor, vai ser maior. Deus ainda está vindo aí com o milagre do segundo tempo. Deus está vindo aí para mudar a tua história, encher
a tua vida de bens. Só quem crê adore o Senhor. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao... Tá doendo demais. É a dor da perca dos meus filhos, é a dor da perca das finanças, é a dor da perca da saúde. Tudo dói, dói o corpo, dói a alma, dói o espírito, dói tudo. Mas ainda que ele me mate dessa forma, eu vou esperar nele. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne, na minha pele, verei a Deus. Meu irmão, nenhum daqueles que se chegam a Deus na hora da prova permanece assentado sobre as cinzas. Deus ainda vai te levantar do teu cativeiro, e tu vai anunciar o teu testemunho e contar o que Deus realizou, e vai ser grande a glória do nome de Jesus por causa da tua vida. Me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tu